Olá, queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bem-vindo ao canal Enriquecendo a Alma, neste vídeo Momento com Deus aqui nesta manhã. E é uma alegria ter você aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E vai lá, segue a gente no Instagram também, Enriquecendo a Alma, a página. Também acabamos de fazer lá e vai ser um prazer ter você lá comigo, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós passamos por muitas lutas, concorda, irmãos? São muitas as lutas diárias e especialmente para quem é cristão, para quem começa a servir ao Senhor Jesus, decide entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus, parece que muitas vezes as lutas aumentam, né? A verdade é claro que o Senhor Deus ele dá uma vida nova para nós, ele dá uma vida de paz, uma vida de vitórias, uma vida assim em abundância. E o nosso velho eu, o nosso velho homem, nossa natureza morta, aquela vida que a gente tinha para trás antes de conhecer o Senhor Jesus, quando a gente conhece a Cristo, a gente vê que era uma perda de tempo, que era uma desgraça mesmo, né? Então, quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente passa a ter uma vida nova. Mas também é normal a gente começar a ter mais lutas, mais aflições, mais combates. Porque a partir do momento que a gente se torna amigo de Deus, a gente se torna inimigo do mundo. E o mundo passa a nos odiar. E muitas vezes as pessoas, muitos cristãos, às vezes acham que as coisas estão dando errada na vida delas por estar cometendo erros e pecados. Pode ser? Pode ser. Por isso que a Bíblia fala, examine-se o homem, pois o homem é si mesmo, né? Então a gente tem que se analisar como que está a minha vida. Eu estou andando direito diante do Senhor? Eu estou cometendo pecado? Né? Então a gente tem sempre que estar analisando. Mas muitas vezes a gente está andando reto, a gente está fazendo tudo certinho, a gente está buscando o Senhor, está evitando pecado, está buscando se santificar, e mesmo assim parece que as coisas estão tão difíceis, né? Parece que há perseguições, há levantes, né? E isso acontece. Mas a resposta para tudo isso está lá em João, capítulo 16, Evangelho de João 16, versículo 33, que é o nosso Senhor Jesus dizendo: ó, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A partir do momento que a gente decide seguir ao Senhor Jesus, a gente vai ter aflições. O próprio Senhor Jesus está falando que a gente vai ter aflições. E ele fala também em outra passagem que não é o servo maior do que o seu senhor? Não. Então, se eu fui perseguido, se eu fui xingado, se eu fui judiado, vão judiar de vocês também, vão maltratar vocês também. Mas aí que está a questão, mas por que isso acontece? Pelo pecado? Pela iniquidade? Não, simplesmente pelo fato de servirmos ao Senhor Jesus, porque o mundo odeia. E Jesus fala que não odeiam vocês, mas odeiam a mim. Odeiam vocês por causa do meu nome. O fato da gente declarar para o mundo, proclamar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, já é motivo de ser odiado. Claro, como eu disse, irmãos, né? Tem muita gente que pode querer usar isso para encobrir o pecado. Tá errado, né? A gente tem que analisar. Não adianta falar também que tá dando tudo errado porque anda tudo torto, vai fica dando golpe aí de não devolve o troco, né? Recebe troco errado no mercado aí não devolve, fica quieto, inventa historinha, aí, vou dar uma desculpa para isso, para aquilo, ou seja, uma mentira, então faz tudo a coisa errada, aí tá passando por luta, por aflição, vai falar que é porque o servo do Senhor passa por aflição. Não. Também você tem que analisar, a gente tem que ver como tá sendo as nossas atitudes. A gente tá andando reto diante de Deus? Tá? Tá tratando as pessoas bem? Ou tá lá passando a perna, né? Então tem tudo isso, né? Então a gente não pode também, tudo é porque eu sou servo do Senhor, eu sou um bom servo, por isso que eu tô perseguindo. Não, a gente tem que ver se a gente tá fazendo a coisa certa também. E às vezes está nos detalhes, irmãos, está nos detalhes. Você vai lá, fica inventando uma história para alguém que não quero ver aquela pessoa, não quero sair com aquela pessoa, não quero receber aquela pessoa, vou inventar uma desculpa. Irmãos, inventou desculpa é a mesma coisa que falar, vou contar uma mentirinha. E não existe mentirinha nem mentirona, porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira.
O diabo não é o pai da mentirona, o diabo é pai de todo tipo de mentira. Então, se você conta uma historinha, inventa uma mentira, você está sendo filho do diabo, porque você está contando uma mentira. Essa é a verdade. Se a gente faz isso, a gente se torna filho do diabo. Por isso que a gente não pode mentir, não pode inventar desculpa. Mas se a gente está andando reto na casa do Senhor, se a gente está fazendo a vontade dele, se a gente tá sendo servo fiel, claro, a gente tem lutas, irmãos, nossa carne, né? E a gente tem que lutar contra o pecado, mas a gente peca às vezes porque a gente tem essa natureza pecaminosa dentro de nós. Aí que a gente entra diante da face do Senhor, do trono do Senhor, e pede perdão quando a gente comete um erro. Mas mesmo estando tudo certo, a gente tem aflições, a gente tem lutas, tem embates, porque o inimigo ele quer derrubar a gente, porque o mundo nos odeia, porque a gente jamais vai agradar o mundo. O mundo ele quer o pecado, o mundo ele quer os prazeres, o mundo ele odeia os ensinamentos de Jesus, porque Jesus ele coloca a verdade, ele diz a verdade, e a verdade ela dói. Já ouviu aquela frase, a verdade dói? Ela dói. E Jesus ele veio aqui no mundo para mostrar que é impossível falar a verdade sem ferir alguém, sem machucar o ego de alguém. É impossível. Então, irmãos, se você está passando por aflições, se você está tendo uma vida reta, uma vida certa, você é um servo do Senhor fiel, e está passando por lutas, por aflições, se nós estamos passando por isso, sendo servos fiéis, se anime. A Bíblia fala, Jesus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lembre-se sempre que durante as aflições, para você ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus já venceu o mundo, amém? E diante disso eu quero fazer uma oração com você aqui, que a gente possa de fato ficar firme no Senhor, que a gente possa de fato manter o bom ânimo mesmo diante das muitas lutas. E uma coisa que eu sempre tenho comigo, se está tendo luta, se está tendo embate, se o diabo está se levantando, isso é motivo de muita alegria, porque é sinal que a gente está desagradando o inimigo, sinal que a gente está deixando o inimigo nervoso, furioso. Então isso é bom, irmãos. É bom, se o diabo está se desagradando com a gente, então estamos no caminho certo, amém? Então vamos orar. Então se você está na sua casa, no seu carro, fique à vontade. Se você estiver no carro, não vai fechar os olhos, não. Mas fique à vontade para ajoelhar, fechar seus olhos. Fica a forma que você sentir mais à vontade. O importante é entrar em espírito, amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse dia maravilhoso. A tua palavra diz que este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Pai, te agradecemos por tudo, por tua presença, tua graça e tua misericórdia. E, Senhor, nós sabemos que temos muitas aflições. A gente procura estar andando reto, fazer a tua vontade, Senhor, andar nos teus caminhos. Mas, Senhor, às vezes vem muitas lutas, muitas pelejas e nosso coração fica aflito. Mas nós queremos manter o bom ânimo porque temos a certeza que o Senhor venceu o mundo. E o Senhor já nos alertou de todas essas coisas. Se a gente está aqui desagradando o inimigo, ele se levantando contra nós para tentar nos derrubar, é sinal que a gente é uma pedra no sapato dele, é sinal que a gente está no caminho certo. E como a gente quer estar no caminho certo, Pai? Qualquer iniquidade, qualquer pecado, Senhor, que a gente muitas vezes está cometendo e nem sabe, perdoa, Senhor. Perdoa as vezes que nós inventamos desculpas, Pai, que nós inventamos mentirinhas que são aos nossos olhos inofensivas, Pai, para sair de uma situação, para levar uma pequena vantagem. E muitas vezes não prejudica alguém necessariamente essa mentirinha, mas a tua palavra diz que o diabo é o pai da mentira e a gente não quer ser filho do diabo, a gente quer ser filho do Senhor, meu Deus. Então perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a sermos melhores a cada dia, Pai. Te agradecemos mais este dia e temos a certeza que mesmo que a gente tenha muitas aflições, a gente tem que ter um bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. Te adoramos, te glorificamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, né? Devocional de hoje. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um bom ânimo, tenha um ótimo dia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, tá certo? Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, siga a gente lá no Instagram. E eu te espero no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.